Tudo bem, pessoal? Hoje eu quero fazer um podcast um pouquinho diferente. Não é relato. Sim, vai ter um ou outro relato meu, pessoal. Mas assim, eu quero trazer uma série de observações que fiz ao longo da minha vida adulta, né? O período em que existi e o período em que vivi de fato. É óbvio e notório que o período de existência é muito maior do que o de vivência, né? É muito maior, justamente porque não tive as orientações necessárias quando deveria ter, como deveria ter, aliás, e também não busquei quando deveria ter buscado, ou seja, culpa minha também. Mas, ao longo da minha existência, então, eu me deparei com algumas situações um tanto quanto esquisitas, né? Porque eu sempre tentei evitar, assim, quase que 100% problemas. Sempre tentei evitar. Eu sou um cara que não procura problemas. Agora, se o problema chega pra mim e começa a tirar a minha saúde mental, né, começa a me colocar numa situação de alto risco, eu preciso solucionar esse problema. Porque eu não pedi, mas ele chegou, né? E às vezes não dá pra correr, às vezes tem que enfrentar. Agora, o que não tinha nada a ver comigo, eu não me mexia. Eu não chegava para me encher o saco, eu não me mexia. Por exemplo, certa vez estava voltando de uma panificadora à tarde. Uma panificadora da qual os seus pãezinhos da tarde eram muito gostosos, né? A panificadora que não servia pães da manhã à tarde, ele sempre estava fazendo pão. Então, normalmente você pegava o pãozinho ali bem quentinho e passava ali a manteiga, ela derretia e tal, gostava disso aí. Isso aconteceu há, sei lá, uns 10 anos atrás, eu diria assim. Uns 10 anos não, uns 8, 9 anos atrás, enfim. E eu fui comprar os pães na panificadora à tarde, eram umas 13h15 da tarde, entre 13h15 e 13h30, porque era o tempo que eu levava de ir e voltar, 15 minutos, 20 minutos, era até um pouco perto da minha casa. E quando eu estava voltando com esses pães, eu vi uma cena na qual um cara pegava no pescoço de uma mulher com uma mão e aprensou na parede e começou a falar ali umas poucas e boas para ela, né? Aquele casal, ele já está junto há muito tempo, então supõe-se que isto acontece com maior frequência, né? E algumas pessoas ali pelo lado de fora de suas casas observando a cena, e eu passei do lado. Eu percebo aquilo muito em cima, porque eu vinha pensando em outra coisa. Sei lá o que eu estava pensando. Assim, eu normalmente fico olhando, não olho para baixo, não fico olhando para o chão. O meu olhar é sempre assim, acima do horizonte, né? Eu ando assim com o peito erguido, olhando assim acima do horizonte. Isso é uma característica até que aprendi no exército, né? Eu tenho uma postura mais firme. Inclusive todos os homens devem ter essa postura. E eu pensando em alguma coisa, pensando talvez no que eu ia assistir, sei lá, alguma coisa assim. E quando olho aquela situação na minha frente, né? E os vizinhos ali, as pessoas da comunidade ali, olhando aquilo. Eu dei uma olhada naquilo, olhei, observei bem a cena, observei ali um pouco do diálogo do cara, palavras de baixo calão, e ela também preferindo palavras de baixo calão para ele, e eu continuei a minha caminhada, né? Eu olhei aquilo ali muito rapidamente e continuei a minha caminhada. Lógico que eu fiquei pensando naquela situação. Por exemplo, como é que um sujeito se comporta dessa maneira com a sua namorada ou esposa, e como é que a mulher permite aquilo ali? Então assim, eu né, na minha cabeça, eu pensando naquilo. Depois dessa situação, chegou ao meu conhecimento, por parte de alguns colegas, que os vizinhos comentaram a minha passada perto dessa situação e não ter intervido. Quer dizer, todas aquelas pessoas na comunidade estavam olhando a situação e não interviram. Eu, por ter passado mais perto, deveria ter intervido, segundo eles. Mas nota-se que eu falei aqui que situações que não tinham nada a ver comigo, eu não me metia. Não me metia. E não me meto. Por quê? Ora, o que a comunidade dizia? Aquele menino que passou ali com os pães na mão deveria ter intervido, deveria ter salvo aquela menina naquela situação. Primeiro lugar, não é da minha conta. Segundo lugar, não se sabe se o homem está armado com uma arma branca ou uma arma de fogo. Terceiro lugar, por eu não ter nada a ver com aquilo, por que diabo eu vou me meter
numa briga de casal e correr o risco de tomar uma tunda, ou correr o risco de bater no cidadão, e o cidadão chamar mais 3 comparsas e me pegar depois, me jurar de morte e fazer da minha vida um inferno. Para quê? Para quê? Ah, mas a jovenzinha precisava ser salva. Ora, ela não precisaria ser salva se ela tivesse se metido, se ela tivesse se envolvido com um sujeito de alto valor moral. Se ela tivesse metido com um sujeito de alto valor moral, nunca isto ia acontecer com ela. Só que por ela ter um baixo valor moral, ela vai se envolver com gente também do baixo valor moral, e isto vai acontecer. Se chama causa e consequência. Foda-se. Eu não tenho nada a ver com esta merda, por mim que se matem. Porque eu, para me envolver com alguém, eu, para me conversar com alguém, eu preciso saber quem é aquela pessoa. Eu não saio por aí proferindo minhas red pills para qualquer um. Não. Eu normalmente crio personagens onde eu não sei quem são as pessoas, porque eu vou chegar contando tudo sobre mim para outras pessoas. Eu nem gosto de falar sobre mim, inclusive. Não é assim que funciona. Perante uma sociedade má, em sua grande maioria, não é assim que você está vivendo. Que você está vivendo certo. Você está vivendo errado se você faz o contrário. Então, e também é a minha opinião. Se você tem uma diferente, é coisa sua. Mas assim, a comunidade me condenou por não ter intervido naquela situação. Bom, condenação por condenação, prefiro ser condenado e vivo e sem problemas, do que não ser condenado e ter as pessoas falarem assim: olha que corajoso, que homem valente, olha, não deixou a mocinha apanhar, e logo depois eu ser assassinado, né? Porque daí a sociedade vai fazer o quê? Aí, se isso acontece, ou se eu apanho do cara, o que a sociedade ia falar? Mas também, o que você foi se meter nisso aí? Né? O que você foi se meter? Não é problema seu. Então, quer dizer, só o que for conveniente para eles, e bomba no seu rabo, né? Bomba no seu rabo. Pois muito bem. Por que eu estou narrando essa situação? Porque eu disse que o podcast era diferente, que eu ia narrar algumas situações da qual eu achei, no mínimo, esquisita. Então, esse podcast poderá se chamar assim: Problemas de um Red Pill, ou Dia a Dia de um Red Pill. Dia a dia e os problemas de um Red Pill. Pode ser isso. Ou o contrário, enfim. Porque o cara que tem o senso da realidade concreta, ele vai conseguir não se envolver em muitos problemas. Mas os problemas vão chegar até você. Ou poderão chegar até você. E quando chegar até você, você precisa saber se defender. Precisa saber se sair disso aí. Então, outra situação que aconteceu posteriormente a essa. Eu já estava na faculdade de Ciências Contábeis. Certa vez, estávamos na faculdade. Eu e um colega meu com fome. Esperamos chegar ali um intervalo entre as 9 horas até 9h30 da noite para poder ir até uma lanchonete que tinha ali perto da faculdade para comer um lanche. E é um bar e lanchonete. E não tinha muitos bares e lanchonetes naquele local. Aliás, tinha alguns trailerzinhos que vendiam cachorro-quente, x-salada, essas coisas aí. E a gente comia, era isso aí mesmo. Mas aquele bar e lanchonete tinha o melhor x-frango que existe na face da terra, na minha opinião. Então, e não era barato não, era 12 conto. O negócio era da grife mesmo, o negócio era bom. E assim, a gente não comia sempre naquele lugar, mas pelo menos 2 vezes por mês era chave a gente ir lá e comer, porque a gente também é filho de Deus, a gente também merece. Eu e esse colega fomos até o bar e lanchonete comer esse x-frango. Acontece que não é porque você é um red pill em diversas situações ou em todas as situações, não é porque você é isso que você tem que viver numa caverna. Não, você também tem o direito e deve ir a alguns lugares, ver uma música ao vivo, né? Ver um time jogar, ver uma corrida de carros, sentar-se num bar e tomar uma cerveja e assistir o teu time jogar, ou escutar aí a bandinha que tá tocando, enfim, observar o ambiente. Você tem o direito de fazer isso. Acontece que você não vive num local, num país, eu diria assim, numa sociedade que cultua este bom comportamento. Isso é um bom comportamento. Você está se comportando como ser humano. Você ir fazer uma coisa e fazer exatamente aquela coisa. E ir para casa sem criar problema. Você se comporta como ser humano. Agora, a maioria das pessoas não fazem isso. Entendeu? Não fazem isso. Então, por você ser um red pill, você tem que entender que você tem o direito de ir para esses lugares. Mas você também tem que saber, é dever seu saber, que você vai estar se inserindo num lugar, num local totalmente blue pill, muitas das vezes. Em sua grande maioria, blue pill. Às vezes você é o único red pill do lugar, inclusive. Você tá entendendo? Então,
é necessário que você saiba disso, para você criar algumas estratégias ali, se você quer estar naquele local. Porque nem só de isolamento social vive o homem. O homem também precisa dar uma espairecida na mente, como eu falei aqui num podcast que se chama Divirta-se com Equilíbrio. Então, eu não tinha noção dessas coisas quando eu fazia a primeira faculdade minha. Não tinha noção. E o meu colega muito menos. Eu tinha noção do ambiente, mas assim, noção dessas coisas, de como funciona a sociedade, tal, isso aí assim, muito pouco, mas alguma coisinha eu sabia. Mas enfim, fomos lá comer o tal do sanduíche, o X-frango. Chegamos no local, esse local, por ser um bar e lanchonete, tinha algumas mesas de sinuca também. Mas nós fomos até lá o balcão, fizemos o nosso pedido e nos sentamos ali no balcão, estamos esperando o nosso pedido chegar para comer. E a gente virou para as mesas de sinuca e estava vendo os caras jogar. Eu sempre gostei de observar os caras jogando sinuca, eu acho um jogo muito divertido. Eu não sei jogar, mas eu acho divertidíssimo aquilo, sabe? E a gente estava olhando aqueles caras jogar e conversávamos eventualmente, olhávamos uma jogada ou outra, conversávamos e tudo mais. E tinha uma mesa que tava um casal jogando, um cara e uma mulher. Um cara e uma moleca, aliás. E aquela mesa eu não olhava. Por quê? Porque tinha uma mulher ali e um cara. Então eu não olhava porque eu sabia que só de você olhar a mulher do outro, hoje em dia você já arruma um problema gigantesco. Então eu não olhava aquela mesa e avisei o amiguinho, o colega do meu lado, dizia, não olha aquilo ali também não, fica aí, evita olhar aquele local. Mas o cara não se aguentou. Por que ele não se aguentou? Porque a menina olhou pra ele e sorriu. O cara era meio boyzinho assim, né, meio playboy, aparentava assim, por a roupa, o jeito que falava, enfim. E a menina, obviamente, reconheceu aquilo de longe. Então ela olhou pra ele e sorriu. E ele sorriu de volta. E quando eu vi ele sorrindo pra direção da garota, eu olhei pra mesa, eu olhei pro cara. O cara tava olhando pra ele com um olhar de morte. A gente sabe, quem vive em comunidade, quem vive em locais de alto risco, sabe o que é um olhar de morte. Eu sei porque eu já vi a morte de frente uma vez. E eu sei o que é um olhar de juramento. Só o olhar que o cara tá te jurando de morte, eu sei. Quando eu olhei aquilo, assim, me gelou o corpo todo. Eu falei, minha Nossa Senhora, a gente tá do outro lado da cidade, num bar, pra comer um porra de um X-frango e podendo ser morto aqui. Na hora me veio aquilo na cabeça, porque você sabe, por causa de mulher, os caras matam mesmo. E aí o cara, ele parou o jogo, deu uma bronca na menina, assim, e pegou assim meio que no braço dela assim e foi saindo com ela, e ela tentando se explicar pra ele ali e tal, e ele olhando pra trás, ele indo assim em rumo à saída, olhando pra trás, né? E esse colega meu diz assim, não, cara bobo, não sei o que. Eu falei assim, vamos pegar esse lanche que vamos embora. Não, vamos comer aqui. Não, vamos pegar esse lanche que vamos lá pra dentro da faculdade, vamos comer lá perto do refeitório lá, vamos embora, pega isso aí. Paguei, ele pagou também. Não, porque eu falei, vambora, cara, vambora, depois eu falo, vambora. Pegamos e fomos embora, sabe? E eu saí olhando pra todo lado, o estacionamento, pro outro lado da rua tal. E eu vi o cara longe assim, levando a menina assim, descendo assim, entrou numa rua e sumiu. E a gente também sumiu. Quando chegando na faculdade, eu disse a ele assim, falei, cara, você tá querendo morrer? Você tá querendo morrer? É possível. Meu amigo, o senhor não percebeu que a menina tava com... Não, eu percebi. O senhor não percebeu o olhar que o cara te deu, não? O senhor não percebeu o semblante do cidadão, o jeito que estava vestido, o jeito que ele se comportava, as tatuagens mal feitas no braço? Cara bandido, rapaz. Cara bandido. E naquela região ali também tinha umas favelas por ali. Então, meu amigo, você precisa olhar um pouquinho mais ao seu redor. Precisa olhar, ter noção das coisas. Não é só a cantada da garota, não. Você pode arrumar um problema. E se esse cara for lá na casa dele, chamar mais uns amigos, ou pegar uma arma e voltasse ali pra matar a gente, ia morrer à toa. Eu ia morrer à toa. Você tá entendendo? Então, assim, é uma coisa da qual, por mais que você tenha direito de sair, de se divertir e tal, você tá perante uma sociedade totalmente retardada, eu diria assim, em sua grande maioria. Você pode se danar por besteira. Eu disse aqui outro dia que eu e um amiguinho meu estávamos indo pra academia quando uma mulher terrivelmente feia parou e começou a nos cantar, ou pelo menos tentou. Nós não respondemos a cantada dela. E ela nos chamou de merdinhas. Né? Ela disse assim, não se pode nem cantar, não se pode nem dar em cima desses merdinhas mais.
Quer dizer, eu não posso mesmo, eu sou comprometido. Agora, o meu camarada não era. Agora, pela mulher ser terrivelmente feia, eu suponho que o meu colega não achou o pau dele no lixo também. Então, não vai ficar se sujeitando a caprichinhos de mulheres feias e totalmente malucas. Se fosse uma bonita ali, o cara até poderia ter passado o número pra ela ali, sei lá, alguma coisa. Agora, a mulher feia, ridícula, e fazendo uma coisa num local também totalmente inoportuno. Totalmente inoportuno. Eu acho baixo você cantar uma mulher na rua ou ela cantar você. Eu acho baixo. Acho que tem lugar pra isso. Sabe? Enfim, isso é uma opinião própria. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. E uma vez uma outra garota também começou a mexer comigo na rua assim, e eu achei meio estranho aquele negócio ali, né? Achei meio estranho. Aí você vai falar assim, mas se fosse bonito você não ia achar estranho. Pois é, eu não sei, porque eu nunca vi, nunca me aconteceu isso. Mas assim, de qualquer jeito, eu achei um negócio meio estranho, porque eu fiquei com vergonha naquele negócio. A mulher chamou a gente de merdinha ali, começou a falar alto, e um monte de gente olhando. Eu fiquei meio com uma vergonha naquele dia. Falei, primeiro que não é o local para fazer isso. Segundo que, minha filha, pelo amor de Deus, como é que... Então, assim, são coisas que acontecem na sociedade que nós deveríamos perceber. E por ser Red Pill, tem que saber que isso pode acontecer com você a qualquer momento. A qualquer momento. Então, outra situação que aconteceu comigo, e eu já estou quase terminando o podcast, tem várias situações, mas eu vou contar só essa aqui e pronto. Isso já na faculdade de medicina. Então, eu raramente vou num bar tomar uma cerveja só. E naquele dia eu não fui fazer isso só. Eu fui fazer isso com um outro colega. Um outro colega estava terminando uma prova. Então eu saí primeiro do que ele. Ele era de turno diferente. Eu saí primeiro do que ele e fui pro bar. E eu mandei uma mensagem para ele: estou no bar em tal mesa. Tá? Você chegar aqui, todo lugar está guardado. Fui no bar. Aí o sujeito diz assim... O sujeito do bar, dono do bar, chegou para me atender e falou assim: o que o senhor vai querer? Falei, traga para mim aqui uma cerveja. Eu pedi ali uma Stella, né, uma long neckzinha, sozinho. Por quê? Porque o cara não tava. O meu colega não tinha chegado. Então, para que eu ia pedir baldinho pro gelo ficar derretendo? Ele disse, não, fiquei ali. E tava tendo época de Copa América, se não me engano. Tinha uma grande TV assim que tava passando, acho que Uruguai e não sei quem. E tinha uma música tocando, né? Uma música assim... costarriquenha. Pra quem não sabe, eu estudo no Paraguai, então assim, não é música paraguaia. Tava tocando uma música costarriquenha, até porque os donos do bar são da Costa Rica, né? O casal que é dono do bar são da Costa Rica, então eles colocam a música que é lá do país deles. E então assim, eu só via assim, a imagem do jogo e o som alto. E ali eu tranquilo, tomando uma cervejinha ali e tal. Aí uma garota de uma mesa do lado diz assim, ela virou pra mim e disse assim: você não é muito de beber, né? Eu fiquei, pensei. Eu digo, não sou não. Eu poderia ter dado uma outra resposta ali e tal, mas assim... Ela não se contentou. Eu falei, não sou não. Ela falou assim, você também não é muito de vir em bar, não, né? Eu pensei, eu tô todo dia nesse bar, porra. Eu venho todo dia almoçar nesse bar. Porque era um bar também que servia o almoço. Servia almoço e janta, né? Mas jantar eu nunca precisei, mas almoçar sim. Daí eu digo, por quê? Porque você tá aí só tomando cerveja e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, tudo bem, não. Aí ela virou pra lá, ela viu que eu não dei muita conversa pra ela, mas eu pensei assim. Eu perguntei por quê. Ela disse que eu tava ali só tomando cerveja. Bom, eu pensei, eu comigo, né, pensando na minha cabeça, eu pensei que esse era o objetivo de vir no bar. Pegar uma cerveja, sentar-se e tomá-la. Eu não sabia, talvez as atribuições do bar mudaram. Talvez o que se faz no bar mudou. Agora você tem que vir pedir um sorvete e ficar lambendo aquela porcaria na frente de todo mundo. Talvez seja isso. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer o seguinte: no bar, meu filho, no mínimo ela queria passar esse recado. No bar, meu filho, você chega aqui, pede uma cerveja, paga a cerveja para as menininhas do bar, começa a cantar as menininhas do bar, infla o ego das menininhas do bar, toma um fora das menininhas do bar e fica aí, bebendo até cair, para afundar suas mágoas. Afogar, aliás, as suas mágoas. Talvez seja isso que ela queria que eu fizesse. Então eu pensei, eu não sabia que tinha mudado, né? O que se faz num bar, mas, enfim. Lógico que eu sabia o que ela queria. Mas assim, nota-se que não foi um problema. Não foi um problema. Só que se eu dou uma resposta errada, criava um problema.
eu criava um problema. Então, é uma situação completamente esquisita, da qual você sai para fazer uma coisa e é parado, e é interrompido, e de repente você se vê dando justificativa para os outros. Eu não dei justificativa, só simplesmente respondi monossilabicamente e matei a situação. Mas e se eu não sei me comportar? E se eu não sei me sair da situação? O que acontece? Pode dar um problema? Pode dar um problema. Então é complicado. Uma outra vez eu não soube sair da situação. E essa mesma situação que eu vou contar-lhes agora, que é mais uma situaçãozinha só para encerrar o podcast, aconteceu 2 vezes. A primeira vez eu soube sair, na segunda eu não soube. Talvez por impaciência minha. A primeira vez nós estávamos sentados, eu e um colega, num outro bar, que inclusive tempo depois fechou, lá na faculdade. Estávamos, eu e meu colega, comemorando uma boa nota que tiramos numa prova. Uma prova de fisiologia difícil. O professor era bem Caxias, nós tiramos uma boa nota. De base no que estudamos, tiramos uma boa nota. Então nós estávamos comemorando ali, tomando uma cerveja, eu e ele. Pedimos ali 4, né? 2 para cada um dentro de um baldinho, estamos tomando ali a primeira. Aí chegou umas garotas da nossa turma e pediu para juntar a mesa. Pô, o colega meu sabia que eu era comprometido e que eu ficaria meio sem jeito naquela situação. Mas assim, as garotas também sabiam e não me parecia, pelo menos no dia a dia, que elas eram vulgares daquele jeito. Mas o problema não foi a vulgaridade, o problema foi a audácia de uma delas, porque elas se sentaram ali, pediram também alguma cerveja, nós não pagamos nada. Eu mesmo não paguei, até porque eu não tenho dinheiro para isso, tinha, mesmo se tivesse não pagaria. Mas enfim, o problema não foi a vulgaridade, não foi elas darem em cima da gente, até porque isso não aconteceu. Não enquanto eu estava ali, depois levantei e fui embora, ele ficou sozinho com elas. Uma delas começou a falar assim, começou a perguntar, questionar a gente, o que a gente fazia para se divertir, se a gente saía no bar, se a gente ia pra balada, essas coisas e tal. E esse colega meu, ele queria chamar a atenção das garotas, começou a falar o que ele fazia no Paraguai, porque ele mora no Paraguai, eu não moro no Paraguai. Eu deixei ele falar, tô ali tomando a cerveja. Daí a menina vem, uma delas vem e me pergunta assim, e você, o que é que você faz? Eu falei, eu não faço absolutamente nada. Primeiro, que eu não tenho dinheiro. Segundo, que eu nem posso fazer isso, ficar embalado, porque eu tenho um relacionamento. E outra, e talvez o principal motivo, inclusive, eu sou um cara pacato, eu não gosto de festas, essas coisas, eu sou mais tranquilo. Tá, mas em casa, o que é que você faz em casa, que você não gosta de ir embalado? Eu falei, eu tenho meu videogame, tenho meus livros e tal. Ela não quis saber dos livros, ela quis fazer um deboche com o videogame. Você joga videogame? Qual é a sua idade? Eu digo 28, na época eu tinha 28, eu digo 28. 28 anos ainda joga videogame? Eu falei, jogaria até os 70, se viver até lá. E se viver até 100, jogaria até os 100. Então ali eu matei a jogada. Eu poderia ter falado, não, olha, eu jogo por causa disso, porque eu sou da época do fliperama, porque é uma nostalgia, eu lembro do meu irmão, porque o meu irmão trouxe o primeiro videogame pra casa, e não sei o que, eu sou um cara pacato, então assim, eu gosto de emergir naquela fantasia pra sair um pouco da realidade, então eu poderia ter feito isso. Aí ela ia me chamar do quê? De nerd retardado, ou ia continuar fazendo perguntas infundadas e me colocando na parede, a fim de me humilhar. Mas o que eu falei? Sim, eu jogo com 28 e jogaria até os 70, se viver até lá. Então quer dizer, não importa o que você acha, minha filha, eu vou fazer essa merda até querer mais. Então ali eu soube sair da situação, ela já ficou quietinha. Logo ali eu tomei a minha outra cerveja, como eu disse, tínhamos pedido 4, tomei a segunda e falei, tenho que ir embora, tá ficando tarde aí já. Tarde, é porque onde eu pegava o ônibus para vir pro meu bairro, é um local meio perigoso, então quando o sol baixava, os bandidinhos começavam a criar asinhas, então eu não queria passar por essa situação. Outra noção de realidade. Para que é que eu vou encarar se eu sei que é problema? Então eu vazei. E ele ficou lá, né? Se ele pegou alguém ou não, eu nem lembro, acho que ele não pegou ninguém não. Mas enfim, fui embora. A outra situação que aconteceu também foi a mesma coisa. Só que eu não soube sair, ou talvez não quis sair de uma maneira mais tranquila. Eu quis já dar no meio, sabe? Dar no meio. Às vezes assim é bom dar um socão no queixo de alguém. Mas assim, pode gerar uma complicação bem desnecessária, sabe? Só que eu não sei por que eu dei aquela resposta naquela outra situação. Talvez porque
sei lá, a garota que fez a mesma pergunta também estivesse no mesmo grupo da primeira vez e quisesse só me tirar de novo, eu fiquei meio nervoso com aquilo. Então, assim, por mais que eu seja um sujeito equilibrado, mais que eu seja um sujeito red pill, às vezes você dá uma fraquejada. Às vezes dá uma fraquejada. Eu dei uma fraquejada nesse dia. E a garota faz a mesma pergunta no mesmo bar, não era? Aquele primeiro bar fechou e nós estávamos naquele bar onde a gente almoçava. Quer dizer, elas chegaram também ali. Só que elas não estavam na mesma mesa da gente. A gente estava numa mesa, né? Estávamos numa mesa tomando uma cerveja. Já tinha tomado umas 3, talvez por eu ser fraco pra bebida, umas 3 Heineken ali, eu já estava mais pra lá do que pra cá. Pode ser isso também, não estou justificando, só estou criando uma hipótese, tá? E as garotas estavam numa mesa muito paralela à nossa. E aí uma delas falou assim, ó, esse ali é o cara do videogame. Quer dizer, já tinha ali uma criaçãozinha de shaming, né? Uma criaçãozinha de shaming. Aí as garotas olharam, tá, não sei o que, começaram a conversar com um colega meu, e eu só tomando a cerveja e olhando para outro lugar, sabe? E pra que eu tava fazendo isso? Pra evitar chamar a atenção delas, pra evitar que elas chegassem até mim, mas não deu. A outra garota, que tava mais à esquerda, da que fez a menção ao videogame, falou assim, qual é a tua idade? 28. Só falei 28. Ela falou assim, e você joga videogame de uma maneira normal? Eu poderia ter dado existe uma maneira anormal de jogar videogame? Pra mim, todo mundo que joga de maneira normal. Você liga o videogame, executa o jogo e joga. Eu não sabia que você jogava videogame dançando. A não ser que for um Dirty Dance que você bota o Kinect ali e começa a dançar que nem um idiota na frente do porra do Kinect. Pra mim, que as pessoas sentavam, ligavam o videogame e ficavam jogando ali, né, de maneira normal. Mas assim, eu não falei isso pra ela. Eu falei sim. Ela falou assim, como que pode? Ela ficou puta. Do nada ela ficou puta. Ela falou, como que pode? Um acadêmico de medicina dessa idade ainda jogar videogame, sabe? Aí os pareciam umas maritacas rindo também. Talvez esse riso delas tenha me irritado. Talvez o riso, porque eu sempre eu nunca fui assim adepto a aceitar a humilhação de boa. Talvez esse riso parecia um começo de uma humilhação. E eu, por saber as práticas da garota ali, e eu disse que o podcast nem ia ser longo, e foi. Enfim, eu, por saber as práticas de alguma das garotas ali, soltei uma pérola ali, né? Pra dar o troco. Se vocês começaram a dar uma de doida, eu também vou dar uma de doida aí, né? Quando ela deu a risada assim, não sei o que, aí quando ela falou isso aí, eu digo, olha, aí você enche o cu de cocaína todo dia e ninguém fala nada. Eu falei, você enche o cu de pó todo dia, comete um crime e ninguém fala nada. Eu pelo menos tô jogando de boa no meu canto, né? Você é uma criminosa, que você sabe que essa merda é crime. Ainda é crime, não foi liberado o uso dessa porcaria. Você, além de cometer o crime, ainda fica toda desequilibrada. Quer dizer, precisa de uma substância entorpecente para perder todo o seu equilíbrio. Ela ficou puta. Eu não sei por que ela ficou puta. Porque ela me tirou, eu tirei ela. Ficou puta mesmo. Porque esse cara escroto, que não sei o que. Inclusive isso é inédito, primeira vez que eu conto isso pra alguém. E ao invés de contar pro único amigo que tem, eu tô contando pra quase 5 mil pessoas. Mas enfim, né? Ela ficou puta. Esse cara escroto. Eu, escroto por escroto, pelo menos não sou criminoso. É isso que eu respondi. Ela virou pra não sei o que. Aí o dono do restaurante, do bar, né? Já tava assim meio que. Já tava meio perto, ele já apaziguou um pouco a situação. Aí o colega meu falou assim, meu cara, como é que você fala uma coisa dessa, as meninas dessa? Eu digo, olha, eu não tenho muita coisa na vida, não. Eu digo isso pra ele ali, só pra ele, né? Então, eu não tenho muita coisa na vida, não, mas dignidade e vergonha na cara eu tenho. Tá? Então, assim, às vezes a gente evita, mas quando chega assim, não dá. Tem que dar no meio, tá? E é isso. Esses foram alguns relatos que tem, né, pra contar sobre a situação. Que você, cara, do nada passa. Do nada vem um problema e te pega. Isso é pra você saber, tá? É bom que você saiba disso para que você crie algumas estratégias, algumas saídas caso você seja abordado. O bom é sempre evitar o problema, o confronto. Mas quando o confronto chegar, aí tem que saber se defender. Tá bom, meus amigos? Olha, eu tenho vários outros relatos para contar sobre isso, sobre observações que faço e fiz no dia a dia, tá? Esta aqui pode ser a parte 1, não sei se vocês querem a parte 2, e coloquem nos comentários aí que querem a parte 2, eu conto outras situações das quais eu passei, mesmo sem pedir, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, comentários são ativados sempre com educação, na medida do
do possível, ok? Muito obrigado, até mais.